E aí, galera do sétimo ano, o professor Jair chegando para mais uma aula, nossa aula de literatura. Espero que você e sua família estejam bem, porque eu estou bem. E é claro, agora nós estamos nesse momento, que é o momento de trazermos a leitura dos nossos livros, né? E o bacana é que nós estamos lendo um grande clássico, um livro que vai retratar uma história muito bonita, que tem uma relação entre senhores, escravos, donzela, enfim, é um livro bacana que nós estamos lendo, que é Os Sonhos de Sinhazinha. Então, nós hoje vamos dar sequência nessa atividade. Espero que você já tenha lido o capítulo 1, capítulo 2, como passei na última aula, né, com atividade também. Agora a gente dá sequência com os novos capítulos, tá? Nós vamos fazer, nesse momento aqui, uma relação sobre os fatos importantes do livro. Momentos importantes do livro e alguns trechos que eu vou trazer como destaque nessa aula. Então vamos começar, porque nós temos muitas informações e quando é o assunto da literatura, o nosso coração bate mais forte, porque ler é prazeroso. Ler faz com que eu e você possamos crescer intelectualmente e aprender muito mais. Então nós temos esse livro que é o nosso desafio, tá? E nós vamos agora sim estar lendo ele, falando sobre os capítulos. Então vamos lá. Eu quero começar a nossa aula de hoje trazendo esse pensamento, né, essa frase que é da escrava Anastácia, que é uma das personagens que está presente no livro, tá? Que vai fazer uma referência justamente à sua situação, né? A situação dos negros em relação aos brancos. Então a frase ela diz o seguinte: olha que interessante. O homem branco, Sinhazinha, nunca verá os negros como livres, tampouco como iguais. Então eu abro a minha aula hoje trazendo essa discussão que nós estamos vendo constantemente no noticiário, na TV, nas mídias sociais, na internet, assuntos relacionados a essa questão racial, né? Essa relação entre negros e brancos, pessoas que se destacam aí com alguns posicionamentos fortes em relação ao outro. Então, nós começamos a falar sobre isso. E perceber que nesse livro, né, ele já traz esse retrato tão forte dessa relação tão pesada, né? Porque esse livro retrata a história de um ano de 1887. Então, nesse período a gente já traz, sim, era fortíssimo justamente essa segregação racial, né? Essa relação conflituosa entre negros e brancos, onde negros se viram sempre de degraus para brancos, né? E foram ali alimentados por muitos anos com ódio de pessoas brancas e sendo, como a palavra já diz, escravo. Então, essa frase da escrava Anastácia chamou minha atenção, porque o livro retrata isso fortemente, né? Esse medo, essa dificuldade que eles vão enfrentando durante todos os capítulos. A gente vai entrando na história. O livro é muito bom de ler, né? Um livro que tem uma leitura fácil, é um livro que vai fazer com que você possamos entrar na história, é contagiante, porque você vai conhecendo o mundo de vários personagens, né? Não é uma história que conta apenas a história da Sinhazinha, mas dentro da história existem outros personagens que têm curiosidades, têm fatos importantes que precisam sim ser analisados, beleza? Então, essas são algumas palavras que eu trago referente ao livro, né? Que é um livro que tem atitude, tá? Então, vamos ler esse livro, vamos aprender mais e nós vamos às informações. Aqui eu trouxe algumas imagens para a gente ter uma compreensão de como funcionava o negócio nesse período. Sei que nas aulas de história vocês já devam estudar ou ainda vão estudar sobre esse processo escravo no Brasil, mas aqui para que vocês possam acompanhar algumas imagens como funcionava esse processo, né? Trazendo aqui algumas fotos das mãos do sofrimento, mãos calejadas por um trabalho escravo, né? O trabalho escravo é justamente aquele onde você não tem a autonomia de escolher aquilo que você vai fazer, aquilo que você pretende realizar, né? E no final você não recebe um salário, você não recebe um pagamento, e que você trabalha por horas e horas sem que você tenha controle sobre isso. A liberdade ela vai mais além simplesmente do que um trabalho livre ou uma moradia, né? A liberdade é mais
tem uma amplitude maior. Então, quando a gente coloca para discutir sobre liberdade, nós estamos falando que liberdade ela vai ser mente, corpo e alma, né? Ser livre para vivenciar aquilo que você quer, né? As experiências que você deseja, mas com responsabilidade. Então era isso que os negros que eram escravos desejavam ao longo do livro. Você vai percebendo na fala, nos discursos de cada um, e óbvio que começando essa aula com a frase da escrava Anastácia, né? Que traz essa comparação, onde ela diz que o negro para o branco ele nunca vai chegar ao mesmo nível, ao mesmo patamar, mas nós estamos aqui para ler esse livro e ter uma mentalidade diferente, né? Nós estamos aqui lendo esse livro e nós estamos aprendendo sobre as relações sociais, estamos aprendendo como é importante o respeito mútuo para com o outro, independente da cor da pele, e isso é fundamental e é uma discussão presente nesse livro. Então, como você está acompanhando, estou trazendo algumas imagens para vocês, para que vocês possam entender como funcionava nessa época, tá bom? Então nós vamos lá. Vou trazer para vocês agora os pontos de grande importância que estão presentes nessa obra, tá? Que obra, professor, nós estamos estudando? Tá aqui para você, tá? Se você não adquirir o seu livro, é interessante que você procure a secretaria da escola e possa adquirir já o seu livro, que é Sonhos de Sinhazinha, de Marta Serrano. Um ótimo livro. Então vamos lá. Então o que tem de pontos importantes nesse livro? Vamos lá. Relações de interesse entre os pais de Sinhazinha. O nome da Sinhazinha é Laura, e os pais de Antônio. Era uma relação de poder, né? O que acontecia? Quanto mais terras, né, que os casamentos, falei na aula passada, para que a gente possa lembrar e refletir, os casamentos eles eram arranjados. Então, as pessoas tinham uma relação, não uma relação de amor, né, onde elas se conheciam, onde elas se apaixonavam, mas era uma relação estritamente de poder. Quanto mais terra a pessoa tivesse, melhor para que pudesse juntar. E nessa junção de terras entre engenhos, né, engenho A e engenho B, o que acontecia? Mais escravos, né, e eles tinham um maior domínio sobre escravos, sobre terra, sobre produção, e era assim que funcionava. Eram os chamados casamentos arranjados que os pais na época faziam para as filhas, né? E as filhas não tinham outra opção senão aceitar aquele casamento, né, aquela condição. Então aqui um ponto que eu observei, que eu acredito que você também na sua leitura está observando, que é relações de interesse entre os pais da Sinhazinha Laura e de Antônio, né? Uma relação de poder. Então essa relação de poder, ela era muito forte, mas ela não acabou com o tempo. Hoje ainda existe essa relação de poder através de muitos políticos, né? Está sempre no poder é o que é bom, está sempre em evidência que é bom, né? Essas amizades com outros políticos, com empresário, então gera-se uma relação de poder. Então, gerando-se uma relação de poder, aí sim as pessoas estão à mercê de uma bondade, né? Talvez de um determinado político. Aqui era mais ou menos dessa forma que acontecia. Só que os escravos eles não tinham a liberdade de estar em suas casas, eles viviam lá na senzala, e eles tinham os seus senhores, né? Deveriam ter respeito para com os seus senhores, para com a senhora da casa, com a Sinhazinha, entre outros, tá? A gente dá sequência trazendo outros pontos que eu percebi que são importantes e estão presentes nessa obra. Existia a difícil relação entre patrões e escravos. Quando eu coloco a palavra patrão, nesse sentido, o patrão aqui não é um patrão que hoje as pessoas têm conforme a CLT, né, conforme as leis trabalhistas, não, né? Eu coloquei a palavra patrão mesmo para instigar vocês a pensar sobre isso. Essa palavra patrão faz referência a como era chamado o dono, né, do escravo. Então ele se tornava dono do escravo, e eu disse na aula passada que os escravos eram colocados em praça e lá eles estavam sendo vendidos como mercadoria. Se olhava os dentes, se olhava a aparência física, e aí os senhores compravam os escravos e eles chegavam à fazenda e eram colocados no serviço pesado, né? Os escravos eram levados a fazer vários tipos de atividades que de fato trazia muito peso, que por isso eu trouxe a imagem das mãos para que você pudesse fazer uma reflexão. Esse livro de literatura ele é muito bom para que, além de aprender, além de estar tratando com um livro de literatura juvenil, você também tem algo interessantíssimo,
que é discutir as relações sociais. Você acaba tendo essa compreensão, né, do respeito para com o próximo. Então, aqui a gente consegue perceber isso. A busca constante e escondida por liberdade. Então, eles tinham um desejo, sim, a liberdade, mas eles não tinham essa condição de expressar. Hoje as pessoas vão às ruas, à praça, a manifestações, em relação a alguns pontos em que as pessoas não concordam, ou que concordam e estão lá manifestando, e há algum período atrás isso não era possível. E isso também chegou um período que na ditadura militar também não era possível, mas hoje sim, a liberdade de expressão está aí, para que você possa colocar aquilo que você acredita no foco. Vamos nós. Outro ponto que a gente consegue perceber: escravos unidos e informados sobre as leis. Alguns escravos, o livro vai contar sobre isso, que alguns escravos, eles estão sim unidos e cheios de informações sobre as leis que estavam surgindo em relação à libertação dos escravos, né? Então eles comentam no livro, você vai perceber isso, que há esse comentário em relação a essas leis, né? E esses escravos estavam atentos a isso. Escravos libertos que sofrem sem condições alguma de ter independência. Então lá no livro há também um detalhe sobre isso. Alguns escravos que conseguiram a libertação por conta da idade, mas que na verdade eles não tinham condição alguma de se sustentarem. Então eles passavam a morrer, né? O processo de morte era um pouco lento, eles adoeciam, eles passavam necessidade, até que chegava o momento de morrer, mesmo em liberdade. Era uma liberdade que custava caro, porque não existia uma relação entre negros e brancos, né? Após ser liberto, os negros, mesmo assim, eles não sentavam em mesa com os brancos, não tinham essa relação alguma, né? Relação amigável, tá? Então, por isso que era complicado. Vamos lá. Eu coloquei algo interessante, que é a chamada relação de subalternidade. Então, o que é essa relação de subalternidade? Professor, que palavra esquisita, que palavra complicada. Então, eu trouxe o significado para que você possa compreender. Então, você vai agora, ao final da nossa aula, quando chegar ao final da nossa aula, você vai sair compreendendo o que é uma relação de subalternidade. O que é? Qualidade do que é subalterno, inferioridade, dependência, subordinação. Então, os escravos estavam dentro desse processo de dependência, de subordinação, inferioridade. Era isso, as características que se assemelhava a aquilo em que os escravos estavam vivendo no livro. Outro ponto que a gente entra, né, nesse livro, ele vai falar dessas relações, da exclusão social, trabalho exaustivo, vida e realidade diferenciada entre escravos e brancos, tá? Essa relação, ela era meio que complexa, né? Era uma relação difícil de se entender, difícil de aceitar. Outro ponto: o silêncio era a melhor saída para os escravos. A Sinhazinha trazia ideias de liberdade aos escravos. Então você vai acompanhar nos capítulos que existe essa liberdade na sua cabeça, né? A Sinhazinha trata sobre isso. Ela pensava como os abolicionistas, que eram os homens que tentavam de todas as formas libertar os escravos. Então Sinhazinha tinha ideias de abolicionistas, tá? Em sua cabecinha. Vamos lá. Pontos de grande importância presente na obra. Um livro que trabalha baseado na história de luta dos escravos em nosso país. Então destaquei aqui a palavra escravos com a cor mais escura, para que você possa perceber. Então é um livro que vai fazer essa abordagem. Além disso, trata da questão do romance, né? Os dilemas que a Sinhazinha enfrenta por um casamento arranjado, né, com o senhor Antônio, que é um personagem que a gente vai estar acompanhando ele em alguns capítulos, e percebe-se que ele é dificílimo, né, a relação dele com a Sinhazinha. Então vamos lá, a sequência. Outro ponto que eu percebo é a expansão da literatura através dos personagens, que são caracterizados como diferentes e cheios de vontades, verdades, desejos e sonhos. Então, eles são personagens que têm a sua vontade lá no texto. São personagens que são diferentes, que cada um tem o seu papel, apesar que a Sinhazinha é a protagonista da história, mas os demais personagens têm um papel fundamental para que o desenrolar da história
aconteça, certo? Então vamos lá. No livro, agora nós estamos explanando o livro, né? Os capítulos que nós lemos. Existe 2 engenhos nesse livro, é o engenho Santa Fé e o engenho Santa Maria. Em um fica a família de Antônio com os seus escravos, e no outro engenho fica a família da Sinhazinha com o seu pai e sua mãe. No final, a ideia é que justamente se junte esses 2 engenhos e forme um único engenho com a quantidade grandiosa de escravos, né, e o poder. Lembra da história do poder no início que eu coloquei para vocês? Pois isso está presente nesse livro. Vamos lá. Os capítulos relatam sobre o futuro da Sinhazinha em relação ao seu casamento. Como eu disse para vocês, é muito forte essa relação, né, com casamentos arranjados, né? A relação de poder e maldade de Antônio sobre os escravos e a dominação sobre o futuro da Sinhazinha. Então ele já domina os seus escravos, maltrata os seus escravos, e ele já se programa para dominar, como era feito nesse processo. As mulheres ficavam cuidando da casa, dos filhos, e o marido saía para dar sequência no seu trabalho. Vamos lá, mais um pouquinho. João era o escravo que estava escondido olhando a Sinhazinha no início da obra. Lembra no início da obra que a Sinhazinha está tocando na sala da sua casa, sua mãe está lá fazendo trabalhos, também bordando, e de repente ela vê olhos na janela. É justamente João que mais à frente ela vai conhecer e ter uma relação amigável com ele, né? A Sinhazinha constrói uma forte aliança de respeito com os escravos, e isso é um grande obstáculo, né, entre ela e Antônio, porque ela não pode contar para Antônio, né? Tem essa relação. Existem capítulos cheios de dores e fortes revelação, né? É o depoimento do João na página 17, que eu quero ler para vocês, essa página 17, que diz assim: esse é o depoimento desse escravo, quando eles estão conversando. Sempre que posso, eu venho aqui, e apesar de meu pai não gostar, o aqui é mais doce. O que me entristece é o semblante do teu povo. Gostaria que fosse diferente e que trabalhasse em outras condições. A Sinhazinha falando. E aí João responde: Sinhazinha, tristeza é lá no engenho Santa Fé. Como eu disse para vocês, o engenho Santa Fé é o engenho que é de Antônio, da família de Antônio. Meu povo, como eu, é muito maltratado. Lá não tem ninguém compreensivo como aqui. E eu também gosto de ver a produção do açúcar, mas o que eu gosto mais é de cuidar das flores do jardim. Pena que quando o senhorzinho Antônio assumiu o engenho, vai me mandar para os canaviais, e eu vou trabalhar de sol a sol, sem reclamar e sem dia de folga. Olha aí essa relação. Por isso que eu coloquei que existe capítulos cheios de dores e fortes revelações, tá? Bem, essa foi a nossa aula de literatura, espero que você tenha gostado. Nós vamos ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.